Abra a palavra de Deus, meu querido irmão. Hoje nós estamos muito focados, tanto liturgicamente, quanto no texto da mensagem, no livro dos Salmos. É sabido pelos irmãos que o nosso tema do mês tem sido adoração, né? E hoje eu quero falar com a igreja sobre a integridade da adoração, né? Salmo 95, todo o texto, que são 11 versículos. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Olha que convite. Vinde, ou venham todos, cantemos ao Senhor com alegria, celebremos. Celebração é festa, né? O rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, ou seja, com os cânticos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Mais uma vez o salmista insiste: vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como Moisés, em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Dois convites extremamente enfáticos. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. E depois, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, como entender biblicamente o nosso papel ativo na adoração? Como entender isso? Para nos ajudar, além do Salmo 95, eu recorro aqui há dois outros salmos, o Salmo 24 e o Salmo 33. Eu só vou indicá-los e introduzir a leitura deles, porque o que dizem estes salmos, eles respondem à pergunta que eu fiz, como entender o papel ativo da adoração. O Salmo 24, por exemplo, ele tem como título A Vinda do Rei da Glória. E se você recordar o Salmo 95 que nós lemos, o salmista ele tem uma ideia muito interessante de quando nos encontramos no culto. Saiamos ao seu encontro. Quer dizer, vamos nos encontrar no momento santo da adoração, vamos voltarmos para Deus com o nosso pensamento, com o nosso sentimento, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com a nossa manifestação corpórea, emoção, razão. Vamos falar com Deus, vamos falar o que temos para falar, e na linguagem do salmista, vamos falar cantando com alegria os louvores que ele merece. Vamos nos prostrar com humildade, vamos nos colocar de joelhos na sua presença para adorá-lo. E aqui o Salmo 24, por exemplo, que é chamado de liturgia de entrada,
Entrada onde? Pode ser no templo, mas mais que na entrada do templo, é o momento do crente se encontrar com Deus. Quando eu vou orar com crianças, seja na escola ou seja aqui na igreja, no templo, eu falo para as crianças assim: olha, agora é hora de ficarmos todos quietinhos, é hora de pensarmos em Deus. Acho que isso dá uma ideia do que é a gente sair ao encontro de Deus. É hora de nos ligarmos a Deus. E aqui o Salmo 24, o Salmo de entrada, há uma pergunta como parte da resposta acerca do papel ativo da adoração. Quando o salmista também pergunta ao responder para nós. Ele diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos, o que é puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, que não jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. E tal é a geração dos que buscam o Senhor. E aí, nós então vamos entender com palavras tão simples, mas com palavras tão bem colocadas, o que significa uma ação ativa de adoração a Deus, nosso encontro com Deus. Antigamente eu ouvia as pessoas falarem e orarem assim: hoje, Senhor, nos abençoe no nosso encontro contigo. Então havia uma ideia de que a pessoa vinha para o culto para ter um encontro com Deus. E para quem quiser entender o sentido disso, a própria palavra nos ensina: é a solenidade, é a santidade do momento, é a entrega, é o coração aberto, é todo aquele envolvimento que eu já descrevi quando nós pensamos em Deus. Quando nós, com toda a honra possível que podemos oferecer, ainda que com a nossa simplicidade, nós estamos diante do Todo-Poderoso. Como isso é importante, né? Como isso é valioso para entendermos o nosso papel na adoração. Mas o Salmo 33, que está bem perto aqui, ele também nos ajuda a entender um pouco melhor esse papel ativo. Todo o Salmo, que são 20 a 33 versículos, logo no primeiro versículo, o salmista diz que todo louvor deve ser dado ao Criador e Preservador. Exultai, ó justos, no Senhor. Aos retos fica bem o quê? Adorá-lo, ou louvá-lo. Celebrai com harpa, louvai-o com cânticos, no saltério de 10 cordas, entoai-lhe o novo cântico, tangei com arte e com júbilo. E aí o salmista prossegue, falando como é que deve ser esse louvor, como deve ser essa adoração e a quem? Ele é o preservador, ele é o criador e preservador da vida e de todas as coisas. Olha a dimensão, olha o tamanho de Deus. Se é que nós podemos dizer, olha, eu consigo dar uma dimensão, uma medida correta para Deus. Não conseguimos, mas olhem só, ele é o criador, ele é o preservador. Irmãos, eu trago esse conceito sobre a pergunta aqui que eu fiz, qual o papel ativo na adoração, porque eu vejo que muitas vezes nós caímos numa tentação terrível. A tentação terrível é tirar Deus do centro de tudo aquilo que fazemos no culto, na adoração, para nos colocarmos no centro. Mais adiante eu vou falar sobre uma questão no novo viés, ou no outro viés. Muitas vezes nós nos dirigimos ao culto, ao templo ou à igreja, seja como membro da igreja ou seja como visitante, perguntando: o que Deus vai fazer por mim hoje? E às vezes, de uma maneira muito abusada, nós declaramos o que nós queremos que Deus faça para nós.
E há pessoas que vêm para um culto e preferem taxar o culto de frio, ou um culto não espiritual, ou um culto muito espiritual, muito animado, avivado, do que entender os papéis, do que entender o que está acontecendo, ou do que deveria acontecer na hora da adoração. A pergunta correta é essa: o que eu vou fazer para Deus hoje? O que eu vou oferecer para Deus hoje? O que eu vou dar para Deus hoje? Não o que Deus vai fazer por mim hoje. Essa é a grande tentação. O salmista diz, e aí cai por terra qualquer soberba humana: quem pode entrar no santo lugar de Deus? E ele está fazendo referência às pessoas que vão ao templo para adorar a Deus. Quem permanecerá? Quem pode entrar no santo lugar de Deus? Na verdade, amados, a questão aqui tratada pelos Salmos, quando eles se referem à adoração, seja o 95, seja o 24, seja o 33, ou seja, outros salmos que falam sobre a entrada no templo, ou a entrada na hora do culto, ou o momento espiritual do culto. Na verdade, a questão aqui é o destaque sobre os requisitos para alguém se apresentar diante de Deus no templo. Na Bíblia, também chamada de tabernáculo ou de santuário. Quem poderá? De que maneira alguém pode se apresentar a Deus? Seja num templo ocidentalizado como o nosso, seja num templo antigo do Velho Testamento, seja na sinagoga, ou seja no tabernáculo, na tenda construída lá no deserto. A questão é, esses lugares foram lugares santificados, foram lugares preparados, foram lugares separados para a realização do culto ao Deus eterno. E a essência da vida da igreja é entender a solenidade, a santidade, a grandeza do momento do culto, do momento da adoração. Esse é o padrão de Deus para o crente prestar o seu culto, porque Deus deseja que o seu povo seja um povo diferente. E aqui destaca uma outra tentação. A diferença que Deus espera de nós, do seu povo, é que esse povo seu saiba vislumbrar o reino e a glória de Deus através de Jesus Cristo. Não cair na tentação de se exaltar. E ao trocarmos as peças de lugar, se eu posso usar esta forma ilustrativa de fazer, ou de falar, trocar as peças significa, mais uma vez eu destaco, tirar Deus do centro e colocar as nossas supostas necessidades e preferências em primeiro lugar. O escritor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 19 a 25, Hebreus 10, 19 a 25, ele diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração. Olha o primeiro requisito. Com sincero coração. Segundo, em plena certeza de fé. Terceiro, tendo consciência de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros
para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. O escritor aqui, seja ele Paulo, Pedro, Lucas ou qualquer outro, não importa, mas a palavra de Deus revelada, ela está falando sobre o privilégio do acesso que nós temos à presença de Deus. Como crentes quer dizer aquele que crê, aqueles que creem, aqueles que exercitam a fé, aqueles que possuem esses requisitos aqui descritos, que se enquadram exatamente nos salmos que nós lemos, respondendo mais a miúde a pergunta: quem permanecerá na presença de Deus? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Isso é um privilégio extremamente grandioso. Apesar da cultura dos hebreus ser muito distante, assim como também nos dias dos apóstolos, esse padrão divino de adoração sempre foi igual. No Antigo Testamento, Deus chamava o seu povo para ser diferente e ser adorador. No Novo Testamento, a chamada se repete. Deus procura, repito o que eu já disse semana passada, Deus continua procurando nos dias de Cristo, Ele mesmo fala isto. Deus continua procurando adoradores para si que o adore em espírito e em verdade. Deus continua procurando. É o chamado do Senhor, o chamado se repete. E esse chamado tem a mesma força para os nossos dias. Por isso a palavra do salmista, que pergunta e logo responde acerca das características de quem morará ou habitará no santuário de Deus, assim como as escrituras da Epístola aos Hebreus, que segue o mesmo sentido, nós somos também hoje desafiados, se não contestados, acerca daquilo que podemos erroneamente entender como adoração, como forma de cultuar a Deus. O que temos de relevante aqui, meus irmãos, é a Bíblia evidenciando para nós a expectativa de Deus para o seu povo. Deus espera do seu povo alguma coisa. Deus espera de nós alguma coisa. Será que estamos entendendo corretamente isto? Como nós nos sentimos assentados aqui? Como nós nos sentimos, ou quais convicções, ou quais certezas? Que sentimentos nos envolvem quando nós estamos gastando esse tempo no culto? Segundo o padrão de Deus, que envolve, ou que deve envolver todos os crentes, Deus espera de nós, em todas as áreas da nossa vida, desde a conduta pessoal até as relações sociais, assim como os atos da liturgia do culto, que nós sejamos diferentes como seus adoradores. E que nós tenhamos isso muito claro em nossas mentes. Como igreja, precisamos resgatar essa dimensão, queridos. A dimensão da santidade e da relevância da vida cristã, da nossa comunhão, não apenas uma formalidade cultural e uma aparência do que gostaríamos de ser como crentes, mas de fato e de verdade na presença de Deus, que sonda e conhece os nossos corações, sabe quais são as nossas intenções e sabe interpretar o que nós fazemos. Nós podemos enganar pessoas, a Bíblia mesma diz, o homem vê a aparência, mas Deus conhece o coração do homem. Quais são os nossos intentos de verdade? Eu penso que mais do que formalidade, e aí, coristas,
instrumentistas, cantores. Mais até do que a perfeição, claro que nós temos que fazer tudo cada vez melhor para Deus, mas não a perfeição a todo custo, debaixo de vara e chicote, pela violência, pela força. Há tanta gente que canta bonito, há tanta gente que já cantou bonito nessa vida, já morreu. Freddie Mercury, que voz! Você é fã, eu também sou. Freddie Mercury no Queen, é de arrepiar a capacidade daquele cantor, mas tão longe de Deus. Às vezes o show no templo ou num culto tem muito mais vaidade humana do que santidade ou santificação e coração e intenção e ação e consciência e discernimento do que aquilo deveria ser para Deus, como resposta do que Ele espera de nós. É interessante, na resposta à pergunta dialética do texto, quem permanecerá? Ele não responde os cantores sensacionais. Ele não responde os melhores teólogos. Ele não responde os de melhor qualidade naquilo que fazem, porque são excelentes. O ISO 9000 de Deus passa pela pureza de coração, pelas mãos santas, corações santificados. Esses, retos, consagrados, permanecerão na casa do Senhor. Se você é reto, santo, consagrado, e pode cantar bem, bonito, e pode fazer grandes coisas no serviço do culto, faça e glorifique a Deus com isto. No meu primeiro ano de pastorado, em 1989, numa palestra para jovens da pequena igreja lá de Caçapava, que eu assumi, uma pergunta, porque a gente lutava para tentar ter alguém para tocar um violão, não tinha quem soubesse tocar violão para cantar no culto. Tinha um órgãozinho lá, daqueles que nem marca tinha, de plástico, como diz o Roberto, pianista, organista de formação, né, e pós-graduado, um órgãozinho de plástico, uma irmã lá que tinha problemas nas mãos, e parece que, de repente, as pessoas que têm menos probabilidade são as que querem fazer. A irmã tinha dificuldade para tocar, ela sofreu um acidente de carro, cheio de cicatriz, braço encolhidinho, e aquela irmã estava lá tentando acertar as notas, e olha, humanamente falando, era horrível. Desafinava, fugia totalmente, Magno. O hino eu tenho ali, a gente sabe, né? A gente cantava numa direção, ela tocava em outra direção. Por isso que eu digo que era horrível nesse sentido. Mas, queridos, ali tinha uma pureza. Ali tinha uma consagração da Dona Odete. Ali tinha uma vida dedicada, fazendo para Deus. E ela falava, irmãos, me perdoe, se não quiser eu não toco mais. E era o que tínhamos de melhor. Amados, a resposta do padrão de Deus que devemos dar, tendo isso como consciência do nosso papel ativo na adoração, é o que temos para dar, realmente e verdadeiramente. O que temos para dar para Deus? Culto, adoração é isso. Envolve a inteligência, envolve a técnica, a capacidade, envolve o preparo para a gente estar, para nós pastores para estarmos aqui pregando. Nós ficamos 4 anos no seminário estudando ali, nós, o reverendo Marcos, ficamos juntos em Campinas, trancados naquele ambiente e ali batalhando grego, hebraico, um monte de coisa.
Depois um ano de licenciatura, até que a gente está aprovado para subir no púlpito e assumir o papel de pastor da igreja. Melhor se preparar e fazer o melhor que pode, mas o pior é a vaidade, a falta de pureza, a falta de integridade, a falta de consagração. Esse não permanecerá na casa do Senhor, esse não permanecerá na presença de Deus. E é isso que eu quero dizer. Como igreja, precisamos resgatar essa dimensão da santidade e da relevância da vida cristã e da nossa comunhão. Não apenas uma formalidade cultural e uma aparência do que de fato nós porventura venhamos a ser dentro do nosso coração. Esse é um momento santo, gente. A gente pode ter muitos momentos no dia a dia, na vida, nos anos de vida, mas se tem um momento que precisa ser perfeito, é o momento do culto. Perfeito como? Neste sentido de nos apresentarmos a Deus. Neste sentido, precisamos viver a fé de forma convicta, sem hipocrisia e coerente com aquilo que a palavra pede de nós. Por isso, nesse momento pós-Covid, ou ainda diante da Covid, nós precisamos restaurar a prática cristã de culto desinteressada, que busca andar com o Senhor por amor a Ele, e não por interesse naquilo que possamos receber dEle, como se fosse uma troca. Precisamos restaurar a prática santa e desinteressada do culto. O culto é para Deus. Martim Lutero, em algum momento, ele questionou a prática do culto, dizendo que o culto é para o participante, é para o crente, não é para Deus. Mas o que Martim Lutero quis dizer com isto? Ele quis dizer que é para o crente, porque é hora do crente entender o seu papel ativo na presença de Deus. O culto é oferecido a Deus, para Deus, sempre na presença de Deus. Pagarei os meus votos na presença de Deus e na congregação dos justos. Meus amados, a palavra de Deus transmitida pelo Salmo 95, ela nos ensina que a adoração leva o povo de Deus a lhe cantar louvores, porque Ele é o único Salvador. O salmista ainda diz que Ele é o supremo Deus, Rei e Senhor da vida, Senhor da natureza e de toda a criação. Ele reafirma que Deus é o verdadeiro e o único Deus que se importa com o crente. Ele é o único que se importa com os homens. Ele participa presencialmente da vida cotidiana de cada um. Ele nos ama, Ele nos protege, por isso devemos cantar louvores. Ele é o único que promete a vida abundante e finalmente nos concede a vida eterna no lar celestial. Por isso, tudo que o salmista diz nos 7 primeiros versículos do Salmo 95, que devemos comparecer no templo, no culto, para ouvir a sua voz e oferecer-lhe o que nós temos de melhor. Portanto, aqui somos ensinados acerca da nossa responsabilidade no exercício da adoração. Há duas questões muito simples, como opções, para cada pessoa que entra no templo para cultuar a Deus, para cada pessoa que entende que ele foi chamado para ser adorador. A primeira opção, que é a que eu prefiro,
é a de glorificar a Deus com alegria, pureza e total consagração, por intermédio de Jesus Cristo, que nos dá livre acesso à presença do Pai. É ter esta consciência. Não somos nós que entramos na presença de Deus, é Jesus Cristo que abre a porta, Ele que rasgou o véu e Ele que nos dá acesso à presença do Pai, por meio de Jesus Cristo. Foi isso que nós lemos na Epístola aos Hebreus agora há pouco. Então nós entramos na presença de Deus para quê? Para glorificá-lo, para ter alegria na sua presença. A outra opção, que é a segunda opção, nós podemos participar do culto, ou comparecer ao culto, ou viver o dia a dia, o cotidiano, endurecendo o coração, colocando-nos à prova quanto à nossa infidelidade, a falsa e aparente atitude de cultuar. E que triste, que desagradável, que coisa terrível essa, endurecer o coração, ainda que vejamos os milagres, os livramentos e muitos benefícios na vida. Quem endurece o coração nunca crerá e nunca terá certeza de que Deus existe e de que Ele é aquele que nos premia com bênçãos, especialmente com a vida eterna. Mas aqueles que celebram com alegria e glorificam a Deus com a pureza, conforme as Escrituras, esse usufrui das bênçãos de Deus e possui certezas absolutas em seus corações. Vivem pela fé e sabe que o culto é uma adoração consciente, espiritual, revelando um caráter cristão que agrada a Deus. É esse o conteúdo do Salmo 95. Após mostrar isso para os irmãos, eu quero deixar aqui algumas aplicações. Primeira aplicação, as referências da nossa história de vida antes da conversão. Quem não tem história ou não gosta de história, eu acho que não é muito feliz na vida, não. Nós precisamos gostar de história e valorizar a história. Pelo menos a nossa história. O que eu era antes da conversão? Ao fazermos esta aplicação aqui agora, eu o convido a refletir. O que você era antes da graça salvadora de Cristo em sua vida? Como você se sentia antes do Espírito Santo te convencer da justiça, do juízo e do pecado? Sinceramente, se você hoje fosse confrontado, e eu acho que eu estou te confrontando, o que seria melhor? O velho homem ou a velha mulher que nós já fomos um dia, ou a nova vida em Cristo? Às vezes eu vejo e sinto e até ouço: pastor, eu não vou ao culto porque eu estou com raiva, ou eu fui ao culto e saí de lá com raiva. Eu fico me perguntando cá, como pode alguém vir ao culto ou sair do culto com raiva? Aí você fala: pastor, você está falando de hipótese. Não. Quantas pessoas você conhece que saíram da igreja e nunca mais voltaram? Por quê? Você faz ideia cerca de quantos desigrejados existem espalhados por aí? Você conhece algum?
Pergunte para ele por que ele é desigrejado. Pergunte para ele o que fez com que ele saísse da igreja a qual ele pertencia. No livro A Morte é um Dia que Nós Precisamos Viver, a autora, uma médica psiquiatra, sensacional esse livro, te aconselho a ler. Ela diz que ela é uma médica paliativa de pessoas que estão em estado terminal. Desculpe eu não lembrar o nome dela agora, mas ela disse assim: o maior problema da pessoa na hora da morte não é a dor, não é a morte que se avizinha, é o problema que a pessoa carregou a vida inteira de briga com Deus. E então, ela, na hora da morte, ela se desespera, porque a pessoa, ela revive a angústia de ter brigado com Deus e nunca ter resolvido a situação. Então ela disse assim: você que está lendo esse livro, se você tem algum problema com Deus, resolva isso já, antes de você ir lá para o hospital para morrer. Resolva isso já. Irmãos, a falta de interesse pela nossa história de vida, a história pregressa da nossa vida, e a perda dessa referência do que nós já fomos antes da graça de Deus operar em nós, infelizmente, tem desigrejado pessoas, tem afastado pessoas da comunhão, tem endurecido o coração de pessoas e tem enchido as pessoas de ressentimentos. E as pessoas, na verdade, estão jogando fora a essência maior de suas vidas. Essas pessoas deveriam entender o que é adoração antes de brigar com Deus definitivamente. Como éramos antes, e o que foi que Deus deu para nós? Eu trouxe há poucos dias o hino que nós cantamos aqui: eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Mas foi quando Deus estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão para mim. Eu era, agora eu sou um salvo em Cristo Jesus. Portanto, eu preciso entender que agora eu devo ser um adorador de verdade. Segunda aplicação que eu quero fazer: o salmista nos ensina que o que éramos e o que nos tornamos deve nos conscientizar sobre o que devemos fazer, mas ele também nos ensina que o poder de Deus, o Deus verdadeiro, é algo maior do que nós mesmos, maior do que a nossa vaidade, maior do que os nossos medos, maior do que o nosso eu, é maior do que os deuses. Todos os deuses juntos não são nada. Deus é tudo. Não há Deus maior e nem tão grande quanto o Deus Criador, revelado na criação, nas Escrituras e no contato e na relação que Ele tem conosco. Segundo Samuel, capítulo 7, versículo 22, fala desta grandeza de Deus. Não há Deus como o nosso Deus. Não há. Queridos, devemos nos curvar com humildade, com resignação perante o poder de Deus. O salmista, mais uma vez, ele nos ensina: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome na glória, o nome glorioso de Deus. Não a nós, Senhor, não a nós. Aqui nesse púlpito, quem ainda não o conhece, tem uma placa escrita lá nos anos de 1950 por aí, pelo reverendo Boanerges Ribeiro, que quebra o pescoço e a arrogância de qualquer pastor que sobe aqui. Convém que ele cresça e que eu diminua.
convém que ele cresça e que eu diminua. Acho que isso é do tempo do pastor Abrão aqui, né, pastor? Tempo da dona Edna, que são os irmãos de mais tempo de pertencimento à nossa igreja, devem se lembrar dessa época do reverendo Boanerges aqui. Não há Deus tão grande como o nosso Deus, como o Deus bíblico, o Deus de Israel. Hoje, se você pode fazer alguma coisa para a sua vida espiritual, curve-se diante de Deus e o adore, e abandone os ídolos do mundo. A terceira e última aplicação, o salmista, ele nos ensina que confiar em Deus e ver Deus agindo na própria vida, é um privilégio. Deus quer nosso bem, Deus quer o seu bem. Deus diz não porque Ele sabe que nós precisamos ser disciplinados. Deus corrige, é como um pai que corrige o filho a quem ama. Deus nos impede, Deus tira de nós. Assim como Ele acrescenta, assim como Ele dá, assim como Ele põe, assim como Ele multiplica. O comentarista que eu pesquisei sobre esse assunto do privilégio de confiar em Deus, ele diz assim: ao reconhecer a supremacia de Deus em toda a existência e principalmente na vida todos os dias, faz com que nós conheçamos o seu poder, a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia e o seu cuidado. Como é gostosa a palavra do salmista: se não fosse Deus ao meu lado, Israel que o diga, se não fosse Deus, nós teríamos sido consumidos pela sua ira, pelos homens, pelas pessoas, pelas circunstâncias. É um privilégio confiar em Deus, é um privilégio. A adoração nos ajuda a confiar mais em Deus. Como é gostoso ouvirmos testemunhos como esse do reverendo Washington aqui no púlpito agora há pouco. Apesar daquele momento lá da cirurgia, do choque anafilático, apesar, eu estava tranquilo. Foi isso que você disse aqui agora, eu estava tranquilo, foi isso que ouvimos. Mas tranquilo por quê? O doutor renomado? Ou o seu próprio conhecimento? O valor que estava sendo pago pela cirurgia? Não. Era a mão de Deus. E isso tranquiliza aquele que confia em Deus. Isso tranquiliza. Meus amados, concluindo esta mensagem, é verdade, nós estamos sempre em uma batalha espiritual e pare e pense se isso não é verdade também na sua vida. Uma batalha espiritual entre o fervor espiritual e a consciente adoração a Deus versus a omissão, o comodismo diário. Não é isto? Quantas vezes nós preferimos ficar em casa e não vir ao templo? Quantas vezes nós preferimos dormir ou tomar um remédio forte, ou uma cachaça forte e não orar? Quantas vezes nós preferimos ir ao shopping fazer dívidas, em vez de consultar a Deus? Quantas vezes nós preferimos o médico renomado do que o médico dos médicos, que é Jesus? Quantas vezes nós preferimos as promessas miraculosas do que entender o plano de Deus, de que havemos de passar pela morte? Meus amados irmãos, gastar tempo com a responsabilidade pessoal de santificar o nome de Deus,
e o conflito entre relaxar e usufruir dos supostos prazeres desse mundo, eventos, viagens, dinheiro, férias, festas, deve nos ensinar alguma coisa. É a maior lição que a palavra de Deus, o salmista nos ensina, que como lemos e meditamos, o melhor da vida é adorar a Deus. Eu chamo a atenção do amado irmão, conclamo o amado irmão a pensar acerca do que temos de enfrentar, acerca do que temos que confrontar conosco mesmo, sobre a tentação de nos sujeitarmos a outros deuses, a nos sujeitarmos às circunstâncias terrenas e carnais, colocando esses deuses ao lado com o Senhor, colocando as questões carnais ao lado com o Senhor, e muitas vezes rejeitando parcialmente ou rejeitando totalmente a Deus, o Deus da Bíblia, a favor dos nossos ídolos do coração, a favor dos nossos interesses carnais. Quantas vezes nós precisamos gastar esse tempo, irmãos? Se você não valoriza esse tempo, eu digo, acorde do seu sono espiritual. Hoje é tempo de louvar a Deus. Hoje é tempo de adorar a Deus. Hoje é tempo de se entregar a Deus. Hoje é tempo e chegou a hora de largar os nossos lares e não temos mais saudades do que a Covid nos fez. Assistir cultos num aparelhinho desse tamanhozinho. Mas estar em comunhão com Deus, cantar, orar, bendizer, agradecer, ouvir a palavra, estudar a palavra, oferecer-se integralmente ao Senhor. A mensagem de hoje atenta para o fato de que o Deus da Bíblia é o único Deus vivo e verdadeiro, o único a ser santificado, o único a ser adorado e amado, sendo honrado com as primícias e as prioridades da nossa vida. O papel ativo da adoração é esse, para princípio de conversa. Por isso que colocar qualquer outra coisa, qualquer outra situação ou circunstância acima de Deus ou ao lado de Deus, pode ser idolatria, desprezo, rejeição ao Senhor Todo-Poderoso, omissão ao que Deus chamou para fazermos. Precisamos adorar a Deus através dos nossos corações, mentes, atitudes, culto solene, louvor. Que Deus nos abençoe, que nós acordemos para o tempo necessário de nos envolvermos com o Senhor. Precisamos restaurar a igreja e levantar os adoradores, melhor do que adorávamos antes da Covid, antes da pandemia. Precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade, porque os dias são maus, e Deus nos chamou para andarmos na sua presença, testemunharmos e fazermos tudo aquilo que o glorifica e que o exalte. Sabe, irmão, eu termino aqui. A qualquer momento nós deixaremos esse mundo. A qualquer momento alguém poderá nos acompanhar até ao cemitério para sermos cremados ou para sermos sepultados na terra ou na gaveta que seja. Reverendo Marcos gosta sempre de destacar: os mortos não louvam ao Senhor. Quem louva ao Senhor é vivo, quem adora ao Senhor são os vivos. E hoje é tempo de nos conscientizarmos, sacudir a poeira, dar a volta por cima, como disse a canção popular. É tempo de acordarmos para a nova era dos adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. As coisas velhas ficaram para trás e Deus está nos dando uma nova oportunidade
para a adoração. Eu quero te convidar para cantar um hino, que para mim é um dos hinos